sangue nunca foi apenas vermelho para mim. Naquela noite, enquanto a marca dos 5 dedos dele queimava em meu rosto, compreendi que sangue também é dignidade. Percebi isso quando o silêncio tomou conta do salão da Vinícola Vasconcelos e 100 pares de olhos me encararam com uma mistura de choque e pena. Pena, a última coisa que eu queria de qualquer pessoa. Meu vestido azul marinho, escolhido cuidadosamente para nosso 10º aniversário de casamento, agora parecia pesar 1 tonelada. As pérolas no meu pescoço sufocavam. Senti o gosto metálico na boca, onde meu lábio havia cortado contra meus próprios dentes com o impacto. Augusto permanecia ali, a mão ainda erguida no ar, como se estivesse orgulhoso do que acabara de fazer. Seja igual a minha mãe, sua esposa inútil! As palavras dele ecoaram pelo salão decorado com orquídeas brancas e luzes suaves. Ao fundo, Iracema, minha sogra, ria discretamente por trás de sua taça de champanhe cara. Uma risada que não alcançava seus olhos frios. Olhos que sempre me avaliaram e me acharam insuficiente, desde o primeiro jantar em família. Sou Renata Fontes, tenho 36 anos e construí uma carreira respeitável como psicóloga forense em Curitiba. Passo meus dias analisando a mente de criminosos, descobrindo padrões em comportamentos destrutivos, desvendando mentiras elaboradas. Irônico como não consegui ver os sinais dentro da minha própria casa durante tanto tempo. Naquele momento, com a marca quente em meu rosto e o salão em silêncio absoluto, algo despertou dentro de mim. Foi como se uma chave girasse, abrindo uma porta para uma versão de mim mesma que eu não conhecia. Uma versão que não choraria, não imploraria, não se desculparia por existir. Uma versão que via com clareza cristalina o que precisava ser feito. Nossa história começou como tantas outras. Conheci Augusto Vasconcelos durante um evento beneficente no hospital universitário onde eu trabalhava na época. Ele era o empresário charmoso que doava generosamente para a ala psiquiátrica. Nossas primeiras conversas foram sobre como a saúde mental ainda era estigmatizada no Brasil. Ele parecia genuinamente interessado no meu trabalho, nas minhas opiniões. Durante 6 meses, foi assim. Presentes sem ocasião especial, mensagens durante o dia apenas para saber como eu estava, jantares em restaurantes onde ele conhecia todos os garçons pelo nome. O casamento veio rápido, talvez rápido demais. A pressão de Iracema por um neto, a conveniência social de ter uma esposa do mesmo nível para suas ambições políticas. As primeiras rachaduras apareceram quando me neguei a deixar minha carreira para me dedicar exclusivamente a ser a esposa perfeita que a família Vasconcelos esperava. As críticas vinham sutis no começo. Esse jantar está um pouco salgado para o gosto do Augusto, querida. Talvez uma esposa mais presente notaria que ele prefere as camisas passadas de outra forma. Gradualmente, a máscara do homem atencioso foi caindo. Primeiro vieram os comentários depreciativos em público, sempre disfarçados como piadas que me faziam o alvo das risadas. Depois, os acessos de raiva quando estávamos sozinhos, por motivos cada vez mais insignificantes. Um copo fora do lugar, uma ligação de trabalho durante o jantar, um vestido que ele considerava inapropriado. Na mansão do Batel onde morávamos, cada cômodo guardava memórias de pequenas humilhações. A cozinha onde ele jogou no chão o jantar, que preparei para nosso aniversário de namoro porque a carne estava mal passada demais. O escritório onde ele me trancou para fora durante 1 hora porque precisava conversar com Fabrícia, sua secretária, sobre assuntos confidenciais. O quarto principal, onde as noites eram cada vez mais frias, cada vez mais vazias. E ainda assim, permaneci, parte por vergonha de admitir fracasso, parte por acreditar que poderia consertar aquele casamento com meus conhecimentos profissionais. Que ironia para alguém que orientava vítimas de abuso a reconhecerem sinais de relacionamentos tóxicos. Foi Janaína, minha amiga de faculdade e agora advogada criminalista, quem primeiro usou a palavra abuso para descrever meu casamento. 6 meses antes daquele fatídico aniversário. Estávamos almoçando no centro de Curitiba e eu havia cancelado nosso encontro 3 vezes antes porque Augusto não estava se sentindo bem e precisava de mim em casa. Naquele dia, apareci com óculos escuros mesmo estando nublado.
Janaína os removeu gentilmente do meu rosto e viu a marca roxa ao redor do meu olho esquerdo. Bati na porta do armário. Expliquei automaticamente, a desculpa já ensaiada. Armários não deixam marcas de dedos, Renata? Ela respondeu, seus olhos marejados de uma mistura de tristeza e fúria. Isso é abuso. E você, mais do que ninguém, deveria reconhecer. Passei as semanas seguintes tentando negar, tentando justificar. Ele estava sob pressão no trabalho. A expansão da vinícola enfrentava problemas. A mãe estava com a saúde frágil, embora Iracema parecesse mais forte e manipuladora que nunca. Encontrei cada desculpa possível para não enfrentar a verdade. Até aquele tapa, público, inegável, impossível de esconder atrás de óculos escuros ou maquiagem. Impossível de justificar como acidente ou mal-entendido. No meio do salão, com a marca vermelha queimando em meu rosto, fiz a única coisa que ele não esperava. Não chorei, não gritei, não saí correndo. Lentamente, peguei a taça de champanhe da mesa mais próxima, bebi um pequeno gole e encarei cada um dos 100 convidados nos olhos, um por um. Deixei que vissem, deixei que soubessem. Finalmente, fitei Augusto. Obrigada por mostrar a todos quem você realmente é. Disse com uma calma que nem eu sabia que possuía. E quanto a ser como sua mãe, eu vou te provar que sou muito melhor. Coloquei a taça na mesa e caminhei para fora do salão, de cabeça erguida, sapatos de salto marcando o ritmo da minha saída no piso de mármore importado da Itália. O sussurro coletivo que se espalhou atrás de mim foi a primeira nota da sinfonia de queda que eu orquestraria para a família Vasconcelos. Aquela noite foi a última vez que dormi na mansão do Batel. Dirigi até o apartamento no centro histórico, que mantive secretamente alugado, como meu escritório particular, para atender alguns pacientes. Um lugar que Augusto nunca soube que existia. Enquanto aplicava gelo no rosto inchado, encarando o meu reflexo no pequeno espelho do banheiro, fiz uma promessa a mim mesma. Aquele tapa não seria o fim da minha história. Seria apenas o primeiro capítulo de minha transformação. Como psicóloga forense, eu conhecia a mente criminosa melhor do que a maioria. Sabia como observar padrões, coletar evidências, construir um caso. E agora, todo esse conhecimento seria direcionado para uma única missão: justiça. Naquela noite, enquanto a chuva fina típica de Curitiba batia na janela do apartamento, comecei a planejar. O que descobri nas semanas seguintes sobre os negócios da família Vasconcelos fez o tapa no rosto parecer apenas a ponta do iceberg de maldade e corrupção que sustentava o império deles. Cheguei ao apartamento do centro histórico quando o céu começava a clarear. Não consegui dormir aquela noite. Cada vez que fechava os olhos, revivia o momento do tapa, as risadas contidas, os olhares de pena. Observei o nascer do sol tingir os casarões antigos ao redor com tons alaranjados. Era o primeiro amanhecer da minha nova vida. O celular tocou incessantemente durante a madrugada. Augusto, claro. Primeiro com mensagens raivosas, exigindo que eu voltasse para casa. Depois, quando percebeu que eu realmente tinha partido, as súplicas começaram. Promessas de mudança, declarações de amor, até uma foto dele chorando. Anos atrás, isso teria funcionado. Não mais. Desliguei o telefone e fui até a pequena varanda. Curitiba despertava aos poucos. Trabalhadores caminhando apressados, padarias abrindo suas portas, o cheiro de café fresco invadindo as ruas de paralelepípedos. A normalidade da vida seguindo enquanto a minha havia sido completamente reconfigurada em uma única noite. Às 7h30 a campainha tocou. Meu coração disparou. Será que Augusto havia descoberto este lugar? Aproximei-me da porta com cautela e olhei pelo olho mágico. Era Olívia, minha cunhada. Hesitei por um momento, mas algo no seu semblante preocupado me fez abrir a porta. Como você me encontrou? Perguntei sem convidá-la a entrar imediatamente. Janaína me disse onde você poderia estar, respondeu. Precisamos conversar, Renata. É importante. Abri a porta relutantemente. Olívia e eu nunca fomos próximas. Ela sempre pareceu tão dominada pela mãe quanto o irmão, apenas de maneira diferente. Enquanto Augusto era o filho dourado, destinado a grandes feitos,
Olivia foi criada para ser invisível, para apoiar nos bastidores sem jamais brilhar. Estou arriscando muito vindo aqui. Ela começou sentando-se na única poltrona do pequeno apartamento. Augusto está furioso. Mamãe está em pânico com o escândalo. Eles estão tentando criar uma narrativa de que você teve algum tipo de colapso nervoso. Por que você está me contando isso? Por que se importa? Questionei, ainda desconfiada. Olivia respirou fundo, como quem finalmente toma coragem para um mergulho em águas profundas. Porque estou cansada de ser cúmplice pelo meu silêncio. E por quê? Ela hesitou. O que ele fez com você ontem? Já fez comigo diversas vezes, longe dos olhares públicos. Apenas mamãe nunca moveu um dedo para me defender. Encarei Olivia com novos olhos. Os hematomas que eu ocasionalmente notava nela, sempre explicados como acidentes domésticos ou quedas. O modo como ela se encolhia quando Augusto levantava a voz. Os sinais estavam lá, mas eu também escolhi não ver, talvez por estar ocupada demais escondendo meus próprios ferimentos. Há mais, Renata, continuou Olivia, sua voz agora mais firme. A vinícola está envolvida em operações fraudulentas. Augusto e mamãe têm desviado dinheiro de investidores há anos. Muitos são idosos da comunidade italiana de Colombo, pessoas que confiaram nas promessas de retornos extraordinários. Aquilo explicava muitas coisas. As reuniões secretas, as viagens repentinas, os documentos que Augusto nunca deixava ao meu alcance, os telefonemas que ele atendia apenas no escritório trancado. Como você sabe disso tudo? Perguntei, servindo um café para nós duas com as mãos ainda trêmulas. Mamãe me usa como uma espécie de secretária não oficial. Assino documentos sem fazer perguntas, organizo arquivos, marco encontros com pessoas que nunca aparecem nos registros oficiais da empresa. Tenho acesso a informações que nem Fabrícia, a amante dele, possui. A menção a Fabrícia não me surpreendeu. Eu suspeitava do caso há meses, mas estava ocupada demais tentando ser a esposa perfeita para confrontá-lo. Por que está me contando isso agora? Indaguei. Porque ontem à noite, depois que você saiu, enquanto todos ainda estavam em choque, vi algo nos olhos do meu irmão que nunca tinha visto antes. Não era apenas raiva ou vergonha por ter sido exposto. Era algo mais sombrio. Ouvi-o murmurar para a mamãe que você sabia demais e que precisavam resolver esse problema definitivamente. Um calafrio percorreu minha espinha. Como psicóloga forense, eu conhecia bem essa linguagem codificada. Era assim que criminosos falavam sobre eliminar testemunhas inconvenientes. Você acha que ele seria capaz de... Não consegui terminar a frase. Não sei, respondeu Olivia sinceramente, mas sei que mamãe seria. E ela sempre foi quem realmente puxa as cordas. Aquela conversa mudou tudo. Não era mais apenas sobre um casamento abusivo, sobre recuperar minha dignidade. Era sobre sobrevivência. Liguei para Janaína assim que Olivia saiu. Minha amiga chegou em menos de 20 minutos, trazendo consigo seu laptop e uma pasta cheia de documentos. Precisamos registrar um boletim de ocorrência agora mesmo, ela disse determinada. Violência doméstica com testemunhas. E vamos solicitar uma medida protetiva imediatamente. Não é tão simples, Jan, respondi, relatando tudo o que Olivia havia me contado. Se eu for à polícia agora, eles podem acelerar. Seja lá o que estiverem planejando. Janaína ficou em silêncio por alguns instantes, seu cérebro jurídico processando todas as implicações. Então precisamos de provas concretas sobre as fraudes antes de qualquer movimento oficial, concluiu. Algo tão substancial que torne impossível para eles retaliar sem se afundarem ainda mais. Foi assim que contratei Danilo Meirelles, um ex-policial que agora trabalhava como investigador particular. Janaína o conhecia de casos anteriores e garantiu sua discrição e competência. Nos encontramos naquela mesma tarde em uma cafeteria discreta no Jardim Botânico. Preciso de tudo, expliquei a ele. Registros financeiros, gravações, testemunhos, qualquer coisa que comprove as fraudes na vinícola. E quanto ao caso extraconjugal? Perguntou Danilo, tomando notas em um caderno surrado. Isso é secundário agora, respondi. Estamos falando de algo muito maior que infidelidade. Nas semanas seguintes, mantive uma rotina cuidadosamente planejada. Durante o dia, atendi alguns pacientes no consultório
improvisado no apartamento. À noite, reunia-me com Danilo ou Janaína para analisar as evidências que começavam a surgir. Augusto continuava me procurando, alternando entre súplicas e ameaças veladas. Após 15 dias, concordei em encontrá-lo para um café no Shopping Pátio Batel, um local público cheio de câmeras e testemunhas. Escolhi uma mesa central, à vista de todos. "Você está linda", foi a primeira coisa que ele disse ao me ver. Vestia seu terno azul marinho feito sob medida, aquele que usava quando queria impressionar alguém. Senti sua falta. "O que você quer, Augusto?" Perguntei diretamente. "Quero que voltemos para casa, que esqueçamos aquele incidente infeliz. Foi um momento de fraqueza, nunca mais vai acontecer." "Incidente infeliz?" Repeti incrédula. "Você me agrediu na frente de 100 pessoas e me humilhou publicamente." Ele baixou o olhar em uma demonstração ensaiada de arrependimento. Eu sei. Não tenho desculpas, mas estou disposto a mudar, a fazer terapia, o que for preciso." Estudei seu rosto enquanto falava. Como nunca percebi antes a falsidade em seus olhos. Como confundi manipulação com amor durante tantos anos? "Augusto, você já pensou por que estou tão calma? Por que não fui à polícia ainda? Por que não expus tudo nas redes sociais?" A pergunta o pegou de surpresa. Um breve lampejo de preocupação cruzou seu olhar. "Porque você me ama", respondeu, tentando soar confiante. "Porque sabe que podemos superar isso." Inclinei-me sobre a mesa, aproximando meu rosto do dele. "Não, é porque estou reunindo cada pedacinho de evidência sobre você, sua mãe e os negócios sujos de vocês. Cada documento fraudulento, cada idoso enganado, cada centavo desviado." A cor abandonou seu rosto instantaneamente. Pela primeira vez desde que o conheci, vi medo genuíno em seus olhos. "Não sei do que você está falando", tentou desconversar, olhando ao redor para certificar-se de que ninguém nos ouvia. "Acho que sabe sim, e eu também sei sobre as ameaças. Sobre resolver o problema definitivamente." Augusto engoliu em seco. "Quem te contou essas mentiras? Isso importa? O que importa é que tenho amigos, Augusto. Pessoas que sabem exatamente o que acontecerá comigo se algo acidental me ocorrer." Levantei-me, deixando o café intocado. "Não vou voltar para casa. Não vou à polícia agora, mas estou observando e reunindo provas. Pense bem no seu próximo movimento." Saí do shopping sentindo-me estranhamente poderosa. Pela primeira vez em anos, eu tinha o controle da situação. Na manhã seguinte, recebi um buquê enorme de rosas vermelhas. O cartão dizia apenas: "Vamos conversar sobre um acordo." Joguei as flores no lixo, mas guardei o cartão. Mais uma evidência de tentativa de manipulação. As semanas transformaram-se em meses. 3, para ser exata. Danilo fazia seu trabalho com uma eficiência impressionante. Descobrimos que a fraude era ainda mais complexa do que imaginávamos inicialmente. Não eram apenas investidores sendo enganados, mas também sonegação fiscal em larga escala, lavagem de dinheiro através de empresas fantasmas e até suborno de fiscais da vigilância sanitária. Mas a revelação mais chocante veio quando Danilo conseguiu acesso a registros médicos antigos do meu falecido sogro, Leonardo Vasconcelos. Sua morte, 7 anos antes, havia sido atribuída a complicações cardíacas. No entanto, o investigador encontrou inconsistências no laudo toxicológico que nunca foram investigadas apropriadamente. "Arsênico", explicou Danilo, mostrando-me os documentos em nosso encontro semanal na pousada em Morretes, nosso ponto de encontro seguro. Traços sutis, mas consistentes com envenenamento gradual. Alguém administrou pequenas doses por meses, talvez anos. "Iracema", sussurrei, as peças se encaixando. Ela assumiu o controle total dos negócios após a morte dele. Augusto estava na Europa naquela época. A descoberta me deixou nauseada. Eu não estava apenas casada com um homem violento e fraudador, mas como filho de uma assassina. Uma mulher que eliminara o próprio marido para obter poder e que agora considerava fazer o mesmo comigo. Durante todo esse período, mantive sessões regulares com a doutora Luciana Botelho, uma terapeuta especializada em trauma. Nossos encontros no seu consultório no Jardim Botânico tornaram-se meu porto seguro. "O que você sente quando pensa em esposar tudo?" perguntou ela em uma das sessões.
Medo, admiti, mas também uma espécie de determinação, como se finalmente estivesse fazendo o que nasci para fazer. E o que você acha que nasceu para fazer, Renata? Refleti por um momento. Talvez usar meu conhecimento sobre a mente humana, não apenas para analisar criminosos, mas para garantir que paguem por seus crimes. A doutora Luciana sorriu gentilmente. Você está transformando sua dor em propósito. Isso é extraordinariamente poderoso. Foi em uma dessas sessões que tive a ideia para o grande finale. Augusto havia anunciado que concorreria à prefeitura de Curitiba nas próximas eleições. Era o sonho dourado de Iracema, ver o filho no poder político. A campanha seria lançada oficialmente em um grande evento na vinícola dali a 3 semanas. E se... Comecei a elaborar para Janaína e Danilo em nosso próximo encontro. Oferecermos a eles exatamente o que querem. Uma oportunidade de ouro para reescrever a narrativa pública? Como assim? Questionou Janaína. Vou propor a Augusto uma cerimônia de renovação de votos, no mesmo dia do lançamento da campanha, no mesmo local. Uma grande demonstração pública de reconciliação e perdão. A esposa perfeita apoiando o futuro prefeito. Danilo franziu o senho, preocupado. Isso não é perigoso demais? Estará sozinha com eles novamente. Não estarei sozinha, corrigi. Vocês estarão lá. E mais algumas pessoas estratégicas. Elaboramos o plano nos mínimos detalhes. Janaína contatou um promotor de justiça que já investigava casos similares de fraude. Danilo articulou com antigos colegas da polícia. Olívia, que se tornara nossa aliada mais improvável e valiosa, comprometeu-se a garantir acesso aos servidores principais da empresa na noite do evento. Quando liguei para Augusto sugerindo a renovação de votos, ele mal podia acreditar na sua sorte. Aceitou imediatamente, sem questionar minha súbita mudança de atitude. A perspectiva de ter a esposa publicamente ao seu lado no lançamento da campanha era tentadora demais para levantar suspeitas. Será perfeito, disse ele, a voz transbordando falsa emoção. Uma nova chance para nós, para nossa família. Sim, respondi contendo o sarcasmo. Uma oportunidade para mostrar a todos quem realmente somos. Na véspera do grande dia, visitei minha vizinha, Antônia Marcondes. A professora aposentada de 62 anos havia testemunhado através da janela de seu apartamento vários episódios de violência de Augusto contra mim. Nunca interferiu diretamente, mas sempre me ofereceu um olhar compassivo nos elevadores, uma palavra gentil nas áreas comuns do prédio. Precisarei do seu depoimento, expliquei, sentada em sua sala repleta de livros. Será fundamental para corroborar minha versão. Sempre soube que este dia chegaria, respondeu Antônia, servindo-me chá de camomila. Só lamentei não ter agido antes. Poderia ter poupado você de tanto sofrimento. Não se culpe, respondi, tocando sua mão enrugada. Cada um de nós desperta para a verdade no seu próprio tempo. Na manhã do evento, acordei com uma serenidade surpreendente. Vesti-me com esmero. Um vestido vermelho, a cor da força, da coragem, do sangue. A cor que simbolizava tudo que Augusto havia tentado tirar de mim. Olhando-me no espelho, não via mais a mulher assustada que saíra da mansão do Batel 3 meses antes. Via uma guerreira pronta para a batalha final. Uma psicóloga forense que usara todo o seu conhecimento para desmontar metodicamente o império criminoso dos Vasconcelos. Uma mulher que transformara a humilhação em estratégia. Meu celular vibrou com uma mensagem de Danilo. Equipe posicionada, tudo pronto. Respirei fundo. As próximas horas mudariam tudo. O plano estava em movimento e não havia volta. O tabuleiro estava armado, as peças posicionadas. Augusto e Iracema pensavam que me teriam novamente sob controle, que eu seria o adorno perfeito para suas ambições políticas. Mal sabiam eles que eu havia aprendido a jogar o jogo deles e estava prestes a dar o checkmate. O caminho até a vinícola Vasconcelos nunca pareceu tão longo. Observei a paisagem mudar gradualmente enquanto meu motorista, um policial à paisana providenciado por Danilo, dirigia pela estrada sinuosa que ligava Curitiba a Colombo. A cidade ficava para trás, os prédios cedendo lugar a pequenas propriedades rurais e, finalmente, aos extensos vinhedos que fizeram a fortuna da família do meu marido. "Nervosa, senhora?" perguntou o motorista, ajustando o retrovisor para me observar. "Estranhamente não", respondi.
sentindo o peso do microfone oculto sob meu vestido vermelho. Sinto como se estivesse indo para uma operação de campo, como as que estudamos na faculdade, mas nunca imaginei protagonizar. A vinícola surgiu no horizonte, imponente com suas paredes de pedras centenárias, trazidas da Itália pelos avós de Leonardo Vasconcelos. Fileiras e mais fileiras de videiras estendiam-se pelas colinas suaves, uma beleza que mascarava décadas de segredos e crimes. Carros luxuosos já lotavam o estacionamento. Reconheci veículos de empresários influentes, de políticos locais, de juízes que deveriam ser imparciais, mas frequentemente jantavam na mansão dos Vasconcelos. A alta sociedade paranaense em peso, pronta para testemunhar o lançamento da candidatura de Augusto e nossa falsa reconciliação. "Estamos com você", disse o motorista estacionando. "Qualquer problema, a palavra-chave é vindima." Assente, ajeitando o colar que escondia outro microfone, este conectado diretamente à equipe de Danilo. Desci do carro sentindo o sol de fim de tarde aquecer meu rosto. Respirei profundamente o aroma das uvas maduras, misturado ao perfume das flores que decoravam o caminho até a entrada principal. Augusto me esperava no topo da escadaria de mármore, sorrindo como o político perfeito que aspirava a ser. Vestia um terno italiano impecável e exibia aquela expressão ensaiada de marido apaixonado. Ao seu lado, Iracema resplandecia em um vestido azul safira, joias pesadas adornando seu pescoço e pulsos. Seu olhar, porém, era gélido quando o direcionava a mim. "Você está deslumbrante", sussurrou Augusto ao me abraçar para as fotografias, seus dedos pressionando dolorosamente minhas costas. Um lembrete silencioso de quem detinha o poder. Ou assim ele pensava. "Hoje é um novo começo", respondi com um sorriso perfeitamente calibrado, sabendo que cada palavra estava sendo gravada. Entramos no grande salão, o mesmo onde, meses antes, eu havia recebido o tapa que mudou tudo. Agora, estava decorado com bandeiras, cartazes de campanha e arranjos de flores nas cores do partido de Augusto. Centenas de convidados circulavam com taças de espumante, produzido ali mesmo, em conversas animadas sobre o futuro político brilhante que todos previam para meu marido. Olívia aproximou-se discretamente, enquanto Augusto era abordado por um grupo de empresários. "Tudo pronto nos servidores", murmurou, fingindo ajustar meu colar. "Rogério cuidou dos backups, caso tentem apagar algo de última hora." Rogério Tavares, o sócio minoritário de Augusto, foi outra surpresa nessa jornada. Inicialmente relutante, converteu-se à nossa causa quando Danilo lhe mostrou provas de que também estava sendo enganado nos negócios. Seu conhecimento interno dos sistemas da empresa tornou-se invaluável. "E Fabrícia?", perguntei em voz baixa. Presente, mas nervosa. Acho que Augusto prometeu apresentá-la como futura assessora de campanha hoje. Quase ri da ironia. A amante sendo oficializada como funcionária no mesmo evento da renovação de votos. A audácia de Augusto não tinha limites. Avistei Janaína entre os convidados, elegante em um vestido preto discreto. Trocamos olhares rápidos. Ela checou o relógio, um sinal de que o promotor e sua equipe já estavam posicionados. Durante a próxima meia hora, performei o papel da esposa dedicada com precisão cirúrgica. Sorri para as câmeras, aceitei congratulações pela reconciliação, ouvi pacientemente senhoras da alta sociedade comentarem como eu havia sido sábia em preservar meu casamento. Cada palavra falsa, cada aperto de mão hipócrita alimentava minha resolução. Finalmente, o mestre de cerimônias pediu a atenção de todos. Era a hora do discurso oficial de lançamento da candidatura, seguido pela nossa renovação de votos. Augusto subiu ao palco, puxando-me pela mão com firmeza excessiva. "Cidadãos de Curitiba", começou ele, a voz modulada para transmitir confiança e sinceridade. "Estamos aqui hoje para iniciar uma nova jornada. Uma jornada de transformação para a nossa cidade, baseada nos valores que sempre nortearam minha vida: família, trabalho árduo e integridade." Observei a plateia absorvendo cada palavra. Rostos atentos, alguns admirados, outros claramente calculando como poderiam se beneficiar de uma eventual vitória dele. E nada simboliza melhor
esses valores do que a presença da minha amada esposa, Renata, ao meu lado, continuou, apertando minha mão dolorosamente. Todos os casamentos enfrentam desafios, e o nosso não foi exceção, mas superamos juntos, mais fortes, mais unidos. Aplausos entusiasmados preencheram o salão. Vi Iracema, sorrindo triunfante na primeira fila, provavelmente imaginando-se como a primeira dama por procuração, controlando cada aspecto da vida pública do filho. E agora, prosseguiu Augusto, antes de apresentar minhas propostas para o futuro de Curitiba, gostaria que minha esposa compartilhasse algumas palavras. Afinal, ela será parte fundamental dessa jornada. O momento havia chegado. Augusto me entregou o microfone, esperando obviamente um breve discurso de apoio, cheio de elogios à sua liderança e visão. Obrigada, comecei, a voz calma. Realmente, como Augusto mencionou, todos os casamentos enfrentam desafios. O nosso certamente enfrentou. Fiz uma pausa, sentindo a tensão crescente de Augusto ao meu lado. Ele não previra esse desvio do script. Mas antes de falar sobre nosso relacionamento, gostaria de compartilhar algo que descobri recentemente sobre a família Vasconcelos e seus negócios. Algo que acredito que os eleitores de Curitiba têm o direito de saber. Augusto tentou tomar o microfone de volta, mas eu já havia recuado 2 passos. Janaína, por favor, chamei. Minha amiga avançou rapidamente em direção ao palco, carregando um laptop e um pendrive. O que é isso? Sibilou Augusto, o sorriso político desaparecendo. Isso, querido marido, respondi calmamente, enquanto Janaína conectava o computador ao sistema de projeção. É o que acontece quando você subestima uma psicóloga forense que passou a vida estudando criminosos como você. A primeira imagem apareceu no telão atrás de nós. Um documento bancário mostrando transferências milionárias para contas nas Ilhas Cayman. Ao lado, uma lista de nomes. Investidores idosos da comunidade italiana local. Pessoas que confiaram suas economias de vida aos Vasconcelos. Esses são apenas alguns dos 47 investidores que foram sistematicamente defraudados pela vinícola Vasconcelos nos últimos 5 anos. Expliquei para a plateia chocada. Pessoas que investiram suas aposentadorias acreditando nas promessas de retornos extraordinários, sem saber que estavam financiando mansões, iates e contas offshore. Iracema levantou-se abruptamente de seu assento, o rosto contorcido em fúria. Vi Danilo e 2 policiais à paisana se posicionarem estrategicamente para impedi-la de sair ou de chegar até mim. Renata, você enlouqueceu! Augusto tentou retomar o controle, forçando um riso nervoso. Minha esposa tem passado por um momento difícil psicologicamente, como todos puderam testemunhar no incidente de meses atrás. Na verdade, Augusto, continuei, ignorando sua tentativa. Nunca estive mais lúcida. E tenho provas de tudo que estou apresentando. Fiz sinal para Janaína avançar para o próximo slide. Apareceram na tela imagens de vigilância mostrando Augusto em reuniões secretas com fiscais da vigilância sanitária, claramente entregando envelopes. Ao lado, registros de depósitos nas contas desses mesmos fiscais. Propina, falsificação de laudos sanitários, adulteração de rótulos para ocultar irregularidades na produção. Enumerei, observando o choque crescente nos rostos dos convidados. E isso é apenas o começo. Os próximos slides revelaram e-mails trocados entre Augusto e Iracema, discutindo explicitamente como enganar investidores, como maquiar relatórios financeiros, como pressionar funcionários a manter silêncio. A cada nova evidência, via o Império Vasconcelos desmoronando diante dos olhos de seus aliados mais importantes. Mas talvez a descoberta mais perturbadora, prossegui, sentindo um peso imenso ao abordar o próximo tópico, tenha sido sobre a morte de Leonardo Vasconcelos, 7 anos atrás. Nesse momento, Iracema gritou e tentou avançar, sendo contida discretamente pelos policiais. Augusto empalideceu visivelmente. Uma análise toxicológica independente dos laudos arquivados, conduzida por 3 laboratórios diferentes, confirmou a presença de níveis elevados de arsênico no organismo de Leonardo. Níveis consistentes com envenenamento gradual ao longo de meses. O silêncio no salão era absoluto agora. Mesmo os fotógrafos haviam parado de clicar, absortos na narrativa macabra que se desenrolava. E aqui,
continuei enquanto Janaína exibia o próximo documento, está o registro de compra de compostos contendo arsênico, feita por Iracema Vasconcelos 6 meses antes da morte do marido, supostamente para controle de pragas na propriedade. Olhei diretamente para minha sogra pela primeira vez. Seus olhos não mostravam arrependimento, apenas ódio puro direcionado a mim. Renata. Augusto tentou uma última manobra desesperada, aproximando-se como se fosse me abraçar, provavelmente para me afastar do microfone. Vamos conversar em particular, você não está bem. Não toque nela. A voz firme de Olívia surpreendeu a todos. Minha cunhada subiu ao palco, posicionando-se ao meu lado. Cada palavra que Renata disse é verdade. Eu testemunhei tudo. Eu ajudei a reunir essas provas. E estou pronta para depor oficialmente. O som de sirenes começou a se aproximar. Danilo havia dado o sinal para a equipe externa. Senhoras e senhores, anunciei, recuando um passo de Augusto, que parecia prestes a tentar algo desesperado. O que vocês testemunharam hoje não foi o lançamento de uma candidatura, mas o desmantelamento de uma organização criminosa que operou por décadas sob o disfarce de uma respeitável empresa familiar. O promotor público já está a caminho com mandados de prisão. Caos se instalou no salão. Convidados tentavam sair apressadamente, políticos e figuras públicas desesperados para não serem fotografados no local. Janaína sinalizou para os seguranças bloquearem as saídas conforme combinado. Augusto, em um último ato de desespero, agarrou meu braço com violência. Você não vai destruir tudo que construímos, sibilou, seu rosto a centímetros do meu. Vou garantir que você se arrependa disso pelo resto da sua curta vida. Mantive o contato visual sem demonstrar medo. Vindima, pronunciei claramente. Em segundos, 4 policiais surgiram ao redor, afastando Augusto de mim. Augusto Vasconcelos, anunciou o delegado que liderava a operação, entrando no salão acompanhado de mais policiais. Você está preso pelos crimes de estelionato, formação de quadrilha, sonegação fiscal, corrupção ativa e coautoria em homicídio qualificado. Vi o momento exato em que a realidade atingiu meu marido. O instante em que compreendeu que seu império, seu futuro político, sua liberdade, tudo estava acabado. Por um momento pareceu diminuir fisicamente, como se toda a arrogância que o sustentava tivesse esvaziado de repente. Iracema foi a próxima a ser algemada, gritando acusações contra mim, contra Olívia, jurando vingança. A matriarca poderosa, reduzida a uma mulher idosa e amarga, sendo conduzida para fora, sob olhares horrorizados. Entre os convidados que permaneciam, avistei rostos que conhecia bem. Os idosos que haviam investido suas economias, agora compreendendo que haviam sido vítimas. Funcionários da vinícola, que suportaram anos de condições precárias e ameaças. Vizinhos que suspeitavam, mas nunca interferiram. Antônia Marcondes aproximou-se de mim enquanto os policiais esvaziavam o local. Você conseguiu, minha querida, disse ela, segurando minhas mãos com firmeza. Fez o que muitos gostariam de ter feito, mas não tiveram coragem. Assenti, sentindo uma mistura de alívio e exaustão me dominar. Ainda há muito a fazer. Processos, depoimentos, talvez anos de batalhas judiciais. Mas o pior já passou, garantiu ela. Você quebrou o ciclo, mostrou a verdade. Olívia permaneceu ao meu lado durante todo o processo de coleta de depoimentos preliminares naquela noite. Parecia simultaneamente devastada e aliviada, como alguém que finalmente pode largar um peso imenso que carregou por décadas. O que vai fazer agora? Perguntei a ela quando finalmente pudemos sentar, exaustas, em um canto tranquilo do que fora o escritório de Augusto na vinícola. Não sei, admitiu. Passei a vida inteira sendo definida pela minha família. Como filha obediente, como irmã na sombra. Nunca tive permissão para simplesmente ser. Talvez seja a hora de descobrir quem é a verdadeira Olívia, sugeri. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Talvez seja. Por volta da meia-noite, quando a operação policial finalmente se concluiu na vinícola, Janaína insistiu para que eu não ficasse sozinha. Venha para minha casa, ofereceu. Pelo menos por alguns dias, até que toda essa poeira comece a assentar. Aceitei gratamente. A adrenalina que me mantivera funcionando havia se dissipado.
deixando apenas um cansaço profundo e uma estranha sensação de vazio. O objetivo que me impulsionara nos últimos meses havia sido alcançado. E agora, no carro de Janaína, observei a vinícola se afastando pelo retrovisor. As luzes das viaturas policiais ainda piscavam, iluminando intermitentemente as antigas paredes de pedra, os vinhedos que desciam pelas encostas suaves. Um império construído sobre mentiras, violência e sangue. Sabe o que é mais irônico? Comentei enquanto avançávamos pela estrada escura de volta a Curitiba. Quando Augusto me disse para ser como a mãe dele naquela noite, ele não fazia ideia do quanto eu realmente me tornaria parecida com ela em um aspecto. Como assim? Perguntou Janaína confusa. Iracema eliminou o marido para tomar o controle. Eu eliminei Augusto, não fisicamente, mas socialmente, financeiramente, legalmente, para retomar o controle da minha própria vida. Janaína considerou por um momento. A diferença é que ela agiu por ganância e você por justiça. Ela destruiu uma vida inocente. Você expôs criminosos. Assenti, observando as luzes da cidade emergirem no horizonte. Ainda assim, não posso evitar pensar no que ele diria se pudesse me ver agora. Provavelmente lamentaria não ter percebido com quem estava lidando, respondeu minha amiga com um pequeno sorriso. Naquela noite, dormi um sono profundo e sem sonhos pela primeira vez em meses. No quarto de hóspedes de Janaína, enrolada em lençóis que não carregavam memórias traumáticas, permiti-me finalmente relaxar. O dia seguinte trouxe a inevitável explosão midiática. Acordei com dezenas de notificações no celular. Chamadas perdidas, mensagens de apoio, pedidos de entrevistas. A primeira página de todos os jornais locais estampava a operação policial na Vinícola Vasconcelos. Império do vinho construído sobre fraude e sangue, dizia a manchete principal. Sentada na cozinha de Janaína, tomando café e folheando os jornais, sentia-me como uma observadora de minha própria vida, como se estivesse lendo sobre uma personagem fictícia que compartilhava meu nome. O promotor ligou, informou Janaína, colocando mais uma xícara de café à minha frente. Disse que as provas são irrefutáveis. Augusto já está tentando negociar uma delação premiada, oferecendo informações sobre outros empresários envolvidos nos esquemas. E Iracema mantém-se em silêncio absoluto. Contratou o melhor advogado criminalista do estado. Não me surpreendi. Iracema sempre foi mais calculista, mais fria que o filho. Ela jamais se quebraria facilmente. E quanto aos investidores? As pessoas que perderam tudo? Há boas notícias nesse fronte, disse Janaína, seu rosto se iluminando. O juiz determinou o bloqueio de todas as contas offshore que identificamos. Se tudo correr bem, grande parte do dinheiro poderá ser recuperada e restituída. Aquela notícia aqueceu meu coração mais que qualquer outra. Não se tratava apenas de minha vingança pessoal, mas de justiça para dezenas de famílias. Danilo apareceu mais tarde naquela manhã, trazendo os jornais que ainda não tínhamos visto e um pacote envolto em papel pardo. Um presente, disse ele, entregando-me o pacote. Algo que encontrei durante a investigação e achei que você deveria ter. Dentro havia um livro antigo de contabilidade, com a capa de couro desgastada pelo tempo. Ao abri-lo, reconheci a caligrafia elegante de Leonardo Vasconcelos, o pai de Augusto. São os registros originais da vinícola, antes que Iracema começasse a manipulá-los, explicou Danilo. Encontrei escondido em um compartimento secreto no escritório dela. Folheei as páginas amareladas com cuidado. Ali estava documentada a história de um negócio que um dia fora legítimo, construído com trabalho árduo e honestidade por um homem que acabaria envenenado pela própria esposa. Obrigada, murmurei, fechando o livro. Isso representa algo importante, o contraste entre o que poderia ter sido e o que se tornou. Danilo assentiu compreensivamente. O que planeja fazer agora, Renata? Depois que toda essa tempestade passar? A pergunta pairou no ar. Eu ainda não tinha uma resposta clara. Por meses minha vida girara exclusivamente em torno de sobreviver e expor os Vasconcelos. Não havia planos para o depois. Talvez, respondi finalmente, seja a hora de usar tudo o que aprendi para ajudar outras pessoas em situações semelhantes, outras mulheres presas em relacionamentos abusivos, outras vítimas de fraudes,
Outros que precisam de alguém que entenda tanto a psicologia do criminoso quanto a da vítima. Danilo sorriu. O mundo certamente precisa de mais pessoas como você. 3 semanas se passaram desde a noite em que desmantelei o Império Vasconcelos. A tempestade midiática inicial havia diminuído, mas o caso continuava dominando as conversas em Curitiba. Augusto e Iracema permaneciam detidos preventivamente, considerados riscos à ordem pública e às investigações. A cada dia, novas revelações surgiam sobre a extensão de seus crimes. Decidi que era hora de enfrentar um desafio que vinha adiando. Retornar à mansão do Batel para recolher meus pertences pessoais. O juiz havia autorizado minha entrada, acompanhada de um oficial de justiça, para separar o que era legitimamente meu daquilo que seria inventariado como patrimônio possivelmente adquirido com dinheiro ilícito. Janaína insistiu em me acompanhar. Não é algo que você deva enfrentar sozinha, argumentou enquanto subíamos a longa entrada circular da propriedade. A casa, antes imponente e intimidadora, agora parecia apenas uma estrutura vazia. O jardim, normalmente impecável, mostrava sinais de abandono após semanas sem os cuidados da equipe de jardinagem que fora dispensada. A fonte central, orgulho de Iracema, estava desligada, a água parada coberta por folhas secas. O oficial de justiça, um homem de meia idade com expressão compassiva, destrancou a porta principal. A senhora tem 4 horas, explicou. Estarei na sala principal se precisar de qualquer assistência. Entrar naquele espaço novamente fez meu estômago contrair. Cada cômodo guardava memórias de pequenas e grandes humilhações. A sala de jantar, onde Augusto havia ridicularizado minha opinião durante um jantar com clientes importantes. A biblioteca, onde Iracema frequentemente me recordava que eu nunca seria realmente uma Vasconcelos. O closet onde descobri o primeiro batom que não me pertencia, evidência inicial da infidelidade que escolhi ignorar por tanto tempo. Por onde quer começar? Perguntou Janaína, sua presença me ancorando ao presente. Pelo meu escritório, decidi. É onde guardei tudo que realmente importa. Meu pequeno refúgio na mansão era um cômodo convertido no 2º andar, longe do escritório principal de Augusto. Um espaço que lutei para manter como exclusivamente meu, contra a vontade de Iracema, que considerava um desperdício de área nobre da casa. Ao abrir a porta, suspirei aliviada ao encontrar tudo aparentemente intocado. Meus livros de psicologia forense, fotografias de minha formatura, lembranças de minha vida antes dos Vasconcelos. Era como se este pequeno espaço tivesse resistido à toxicidade que permeava o resto da casa. Olhe isso, chamou Janaína, apontando para uma das gavetas da escrivaninha que estava entreaberta. Aproximei-me cautelosamente. Dentro, encontrei algo que não havia deixado ali, um pequeno gravador digital. Apertei o botão de reprodução com o coração acelerado. Se você está ouvindo isso, Renata, significa que seu plano deu certo. A voz de Augusto, surpreendentemente calma, encheu o ambiente. Parabéns! Você me superou no meu próprio jogo. Não sei o que acontecerá comigo quando essa gravação for encontrada, mas quero que saiba. Eu sempre soube que havia algo diferente em você. Uma força que mamãe e eu nunca conseguimos quebrar completamente. Troquei olhares chocados com Janaína. A gravação continuou. Não vou pedir perdão. Não acredito nesse conceito. Mas quero que entenda uma coisa. Nós dois somos mais parecidos do que você gostaria de admitir. A diferença é que você canalizou sua inteligência para a justiça. Eu para o poder. No final, você provou ser a melhor estrategista. Um longo silêncio seguiu-se, como se ele estivesse considerando suas próximas palavras cuidadosamente. Uma última coisa. Cheque atrás do quadro de Leonardo no escritório principal. Há algo lá que talvez explique, embora não justifique, o que nos tornamos. A gravação terminou abruptamente. Fiquei imóvel, tentando processar o que acabara de ouvir. Isso pode ser uma armadilha, alertou Janaína, sempre a advogada cautelosa. Ou pode ser a única vez que Augusto foi sincero comigo, respondi. Vamos verificar. O escritório principal era o santuário de Augusto na casa, decorado para impressionar com madeiras nobres, livros encadernados em couro que nunca foram abertos
e obras de arte selecionadas para demonstrar refinamento cultural que ele não possuía genuinamente. Dominando a parede principal, um retrato imponente de Leonardo Vasconcelos observava severamente o aposento, como se julgasse silenciosamente os atos do filho. Com a ajuda do oficial de justiça, removemos cuidadosamente o quadro pesado. Atrás dele, como prometido, havia um pequeno cofre embutido na parede. Preciso documentar isso, disse o oficial, fotografando a descoberta com seu celular. Consegue abri-lo? Perguntei. Ele examinou o mecanismo. É um modelo antigo, com combinação. Precisaríamos de um especialista ou da senha. Contemplei o cofre por um momento, pensando como Augusto. Qual seria a senha que ele escolheria? Algo que consideraria inteligente, mas que na verdade seria previsível para alguém que o conhecesse bem. Posso tentar uma combinação? Solicitei. O oficial hesitou, mas assentiu. Desde que eu documente a tentativa. Girei o disco lentamente. 0819. O dia e mês do aniversário de Leonardo. A data que Augusto secretamente considerava mais importante que seu próprio nascimento, pois representava a origem de tudo que ele valorizava. O sobrenome, a fortuna, o status. O cofre abriu-se com um clique suave. Dentro, encontramos uma pasta antiga de couro, amarelada pelo tempo. Ao abri-la, deparei-me com um conjunto de cartas manuscritas, fotografias antigas e um pequeno diário. São cartas de Leonardo, murmurei, reconhecendo a caligrafia que havia visto nos registros originais da vinícola, endereçadas a alguém chamada Marta. Comecei a ler a primeira carta, datada de 30 anos atrás. Logo ficou claro que Marta era a amante de Leonardo, com quem manteve um relacionamento paralelo por anos, enquanto era casado com Iracema. As fotografias mostravam uma mulher de beleza simples, com expressão gentil, segurando um bebê. Nas costas de uma delas, uma anotação. Olívia, 3 meses. Meu Deus! Exclamei, a revelação atingindo-me como um raio. Olívia não é filha de Iracema. É filha de Leonardo com essa mulher, Marta. Janaína pegou outra carta, lendo rapidamente. Aqui diz que Leonardo planejava deixar Iracema, assumir o relacionamento com Marta e reconhecer Olívia oficialmente como sua filha. Mas algo aconteceu, concluí, folheando o pequeno diário. As últimas entradas relatavam ameaças de Iracema, que havia descoberto a traição. Leonardo expressava medo não por si, mas pela segurança de Marta e da filha. A última entrada, escrita 1 semana antes de sua morte, dizia: Iracema concordou com um acordo. Trarei Olívia para viver conosco como nossa filha adotiva. Marta receberá suporte financeiro para recomeçar longe. Não é o que eu queria, mas garantirá a segurança delas. Augusto não sabe de nada ainda. Ele tem apenas 12 anos, é muito apegado à mãe. Com o tempo, planejo contar-lhe a verdade sobre sua meia-irmã. Sentei-me na cadeira de Augusto, absorvendo a magnitude daquela revelação. Iracema não matou Leonardo apenas pelo controle financeiro. Foi para impedi-lo de revelar a verdade sobre Olívia, para manter sua imagem de matriarca perfeita intacta. E, aparentemente, Augusto descobriu tudo depois, complementou Janaína, apontando para uma nota anexada ao diário, com a caligrafia de meu marido, encontrado após a morte de mamãe, usado conforme necessário. Ele chantageava a própria mãe, concluí, sentindo um novo nível de repulsa. Usava o segredo dela como alavanca para suas ambições. E Olívia, você acha que ela sabe? Refleti sobre todas as interações que testemunhei entre Iracema e Olívia ao longo dos anos. O desprezo mal disfarçado, as comparações constantes com Augusto, a frieza. Não creio que saiba a verdade completa, mas em algum nível, ela sempre sentiu que era diferente, que não pertencia realmente àquela família. Decidimos levar todos os documentos encontrados diretamente ao promotor. Aquelas revelações poderiam não apenas esclarecer aspectos do caso criminal, mas também dar a Olívia respostas que ela merecia ter. Terminei de separar meus pertences pessoais em tempo recorde. Não queria permanecer naquela casa 1 minuto além do necessário. Antes de sair, parei no quarto principal uma última vez. O imenso cômodo com sua decoração ostentosa, que Iracema supervisionava pessoalmente, parecia agora um cenário vazio, um palco após o término da peça.
Abri as pesadas cortinas de seda, permitindo que a luz natural invadisse o ambiente pela primeira vez em anos. Iracema insistia em mantê-las fechadas para preservar os móveis. No criado mudo que fora meu, encontrei algo que havia esquecido. Uma pequena fotografia minha antes de conhecer Augusto. Eu sorria genuinamente, cercada por colegas da faculdade de psicologia. Meus olhos brilhavam com uma confiança e alegria que foram sistematicamente apagadas durante meu casamento. Guardei a foto no bolso e saí sem olhar para trás. No dia seguinte, encontrei-me com Olivia em uma cafeteria discreta no Jardim Botânico. Ela parecia simultaneamente fragilizada e fortalecida pelos eventos recentes. Uma contradição que eu compreendia perfeitamente. Obrigada por vir, disse, apertando suas mãos sobre a mesa. Encontrei algo ontem que você precisa ver. Entreguei-lhe cópias das cartas e fotografias, mantendo os originais seguros com o promotor. Observei seu rosto mudar à medida que lia, passando da confusão inicial ao choque e, finalmente, a uma espécie de compreensão dolorosa. Sempre soube que era diferente, murmurou ela, tocando a fotografia de sua mãe biológica com a ponta dos dedos. Sempre senti que Iracema me odiava por algum motivo que ia além da minha compreensão. Você sabe algo sobre Marta? Se ela ainda está viva? Olivia balançou a cabeça. Nunca ouvi esse nome antes. Sempre me disseram que fui adotada após um trágico acidente com meus pais biológicos. Podemos tentar encontrá-la, ofereci. Danilo poderia ajudar. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Olivia. Por que Augusto manteve isso escondido de mim? Por que me deixou acreditar nas mentiras de Iracema? Poder, respondi simplesmente. Conhecimento é poder, e Augusto nunca compartilharia voluntariamente algo que pudesse diminuir seu controle sobre qualquer pessoa. Nas semanas seguintes, uma nova rotina estabeleceu-se em minha vida. Mudei-me para o apartamento no centro histórico permanentemente. Redecorei-o com cores vivas que nunca teriam sido permitidas na mansão do Batel. Retomei minha prática clínica, agora especializada em atender mulheres que sobreviveram a relacionamentos abusivos. Danilo, incansável, conseguiu localizar Marta vivendo em uma pequena cidade do interior do Paraná. Aos 63 anos, ela mantinha uma loja de artesanato e vivia uma vida simples, nunca tendo se casado após o relacionamento com Leonardo. Acompanhei Olivia no primeiro encontro com sua mãe biológica. A semelhança entre elas, especialmente no sorriso e no olhar, era inegável. Observei a distância enquanto abraçavam-se, décadas de separação forçada, dissolvendo-se em lágrimas de reconhecimento. Eu sempre soube que um dia você me encontraria, ouvi Marta dizer. Seu pai prometeu que contaria a verdade quando você fosse mais velha. Ele nunca teve essa chance, respondeu Olivia suavemente. Não, concordou Marta com tristeza. Iracema garantiu que ele não tivesse. O julgamento de Augusto e Iracema foi marcado para o início do próximo ano. As evidências eram esmagadoras, mas o processo judicial seguiria seu curso natural. Enquanto isso, a vinícola Vasconcelos foi colocada sob administração judicial, com parte dos funcionários organizando-se em uma cooperativa para manter a produção funcionando. Numa tarde particularmente significativa, recebi um telefonema inesperado da Delegacia da Mulher. A delegada Patrícia Campos, que supervisionara a operação na vinícola, tinha um pedido em comum. Temos uma situação delicada, doutora Renata, explicou ela. Fabrícia Duarte, a ex-secretária e amante de seu marido, procurou a delegacia hoje. Ela quer falar com você. A notícia me pegou completamente desprevenida. Fabrícia era a última pessoa que eu esperava que quisesse me ver. Ela está grávida, continuou a delegada. Afirma que o filho é de Augusto e teme por sua segurança e a da criança. Aparentemente recebeu ameaças veladas de associados de Iracema. Concordei em encontrá-la, movida mais pela curiosidade profissional do que por compaixão pessoal. No dia seguinte, Fabrícia me aguardava na sala de reuniões da delegacia, visivelmente nervosa, a barriga de aproximadamente 5 meses destacando-se sob o vestido simples. Obrigada por vir, disse ela, evitando meu olhar. Sei que deve me odiar. Não odeio você, Fabrícia. Respondi honestamente. Você também foi manipulada por Augusto, apenas de maneira diferente da que eu fui. Ela assentiu.
lágrimas formando-se em seus olhos. Ele me prometeu tantas coisas: um futuro, reconhecimento, uma posição na campanha política. Disse que se divorciaria de você assim que o momento fosse politicamente conveniente. A mesma velha história, repetida com incontáveis mulheres ao longo da história. Promessas vazias de homens que nunca pretenderam cumpri-las. E agora estou grávida, sozinha, desempregada e recebendo ameaças. Quem está ameaçando você? Não sei exatamente. Mensagens anônimas, ligações silenciosas, mas tenho certeza que vem de pessoas ligadas a Iracema. Ela sempre deixou claro o quanto me desprezava, mesmo enquanto tolerava minha presença para manter Augusto satisfeito. Considerei a situação. Aquela criança, inocente em tudo isso, carregaria o peso do sobrenome Vasconcelos, para o bem ou para o mal. O que você quer de mim exatamente, Fabrícia? Seu conselho, respondeu ela, surpreendendo-me. Você é a única pessoa que enfrentou eles e venceu. A única que não se deixou destruir pelo poder daquela família. Refleti profundamente antes de responder. Seria fácil virar as costas, deixá-la encontrar seu próprio caminho. Mas isso me tornaria semelhante àqueles que desprezava. Primeira coisa, você precisa de proteção legal. Vou pedir que Janaína a represente pro Bono no reconhecimento de paternidade. Segundo, precisa de um lugar seguro para ficar até o nascimento. Tenho contatos em uma ONG que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade. O alívio no rosto de Fabrícia era palpável. Por que está me ajudando? Porque quebrar o ciclo de violência significa estendê-lo para além daqueles que consideramos merecedores de compaixão, respondi. E porque aquela criança não escolheu suas circunstâncias, assim como Olívia não escolheu as dela. Ao sair da delegacia naquela tarde, caminhei até o Parque Barigui, precisando de espaço para organizar meus pensamentos. Sentei-me à beira do lago, observando famílias passeando, crianças correndo, casais de idosos caminhando de mãos dadas. Percebi então que minha jornada não era apenas sobre vingança ou justiça, era sobre quebrar padrões tóxicos que se estendiam por gerações. Leonardo, apesar de suas boas intenções tardias, traiu Iracema e manteve uma família secreta. Iracema respondeu com violência extrema, envenenando-o e perpetuando mentiras. Augusto cresceu nesse ambiente de segredos e manipulação, aprendendo a usar pessoas como peças em seu jogo de poder. Meu celular vibrou com uma mensagem de Danilo. Novidades sobre Marta. Ligue quando puder. Sorri, pensando em Olívia e sua chance de reconstruir uma conexão perdida há tanto tempo. Em Fabrícia e a oportunidade de criar seu filho longe da influência corrosiva dos Vasconcelos. Em mim mesma, finalmente livre para redescobrir quem era antes e quem poderia me tornar agora. O sol começava a se pôr sobre Curitiba, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Respirei profundamente o ar fresco do parque, sentindo-me verdadeiramente em paz pela primeira vez em anos. A marca da mão de Augusto em meu rosto naquela fatídica noite não era mais uma cicatriz de vergonha, mas um marco do momento em que decidi reescrever minha própria história. A data do julgamento de Augusto e Iracema foi finalmente marcada após 6 meses de investigações adicionais, perícias e depoimentos. Durante esse período, minha vida passou por uma metamorfose completa. O apartamento no centro histórico tornou-se não apenas minha residência, mas também um espaço de acolhimento para mulheres em situação semelhante à que vivi. Em parceria com Janaína, estabelecemos um grupo de apoio jurídico e psicológico. Minha experiência como psicóloga forense, combinada com sua expertise legal, criou um refúgio onde sobreviventes podiam encontrar tanto amparo emocional quanto orientação prática para recomeçar. Chamamos o projeto de Reconstrução, um nome que refletia perfeitamente o processo pelo qual todas nós passávamos. Numa manhã de outono, enquanto o vento agitava as folhas secas pelas ruas de paralelepípedos, recebi a visita de Danilo. Seu semblante sério indicava que trazia notícias significativas. Encontramos algo no computador pessoal de Augusto que você precisa ver, disse ele, abrindo seu laptop na mesa da cozinha. A equipe forense finalmente conseguiu quebrar a última camada de criptografia. Na tela, surgiu uma pasta digital intitulada Contingência R.
Meu estômago contraiu-se ao perceber que a letra R certamente se referia a mim. São planos detalhados, explicou Danilo, navegando pelos arquivos. Augusto vinha documentando meticulosamente como eliminar você, caso você se tornasse um problema maior do que ele pudesse controlar de outras formas. Observei os documentos com uma estranha sensação de distanciamento. Plantas da mansão com rotas de fuga marcadas. Contatos de pessoas descritas apenas por códigos, com valores monetários ao lado. Estudos sobre substâncias que causam paradas cardíacas indistinguíveis de mortes naturais. Quando ele criou isso? Perguntei, minha voz surpreendentemente estável. As datas dos arquivos começam 3 dias depois do incidente público no aniversário de casamento, respondeu Danilo. Aparentemente, o tapa foi apenas o gatilho para algo que ele já considerava há algum tempo. Fechei os olhos por um momento, absorvendo a magnitude daquela revelação. Não era apenas paranoia minha. O perigo que senti era real. A urgência que me impulsionou a agir rapidamente provavelmente salvou minha vida. O promotor adicionou isso à acusação, continuou Danilo. Tentativa de homicídio qualificado. A defesa dele está desmoronando. Agradeci a Danilo por sua dedicação incansável ao caso. Desde o início, ele demonstrou um compromisso que ia além do profissional. Tratava-se de uma causa pessoal, de fazer justiça. Após sua partida, sentei-me na pequena varanda do apartamento, observando a cidade acordar. Curitiba, com seu ritmo próprio, suas cores sutis, seu clima temperamental, havia sido o cenário de minha destruição e agora testemunhava minha reconstrução. Meu telefone tocou, interrompendo minhas reflexões. Era Olívia, sua voz transbordando uma alegria que eu nunca havia escutado antes. Renata, preciso te contar pessoalmente. Posso passar aí em 1 hora? Concordei imediatamente, intrigada por sua empolgação evidente. Desde a descoberta sobre sua verdadeira origem, Olívia vinha construindo lentamente um relacionamento com Marta, sua mãe biológica. O processo não fora fácil. Décadas de separação e mentiras deixam cicatrizes profundas, mas ambas demonstravam uma determinação comovente em recuperar o tempo perdido. Quando Olívia chegou, percebi instantaneamente a mudança. Não era apenas seu visual. Cabelo em um novo corte que a fazia parecer mais jovem, roupas coloridas substituindo os tons sóbrios que Iracema sempre exigira, mas algo mais fundamental em seu ser. Uma leveza, uma autenticidade. Estou me mudando para Santa Felicidade, anunciou ela, aceitando o chá que lhe ofereci. Marta e eu encontramos uma casa pequena perto do ateliê dela. Vamos expandir o negócio de artesanato juntas. Isso é maravilhoso, respondi sinceramente, apertando sua mão por cima da mesa. Você parece livre. É exatamente como me sinto, confirmou com um sorriso radiante. Como se tivesse vivido minha vida inteira, carregando um peso que nem sabia que existia, até ele ser removido. Conversamos por horas, traçando planos, compartilhando esperanças. Olívia mencionou que estava considerando mudar legalmente seu sobrenome. Não para apagar o passado, mas para honrar suas verdadeiras origens. Quero que você esteja lá, disse ela quando o assunto do julgamento surgiu. Na primeira fileira. Preciso olhar para alguém que represente força quando tiver que encarar os dois. Prometi que estaria. Nossa conexão, forjada nas circunstâncias mais improváveis, havia se transformado em uma amizade genuína, talvez a mais autêntica que qualquer uma de nós já experimentara. 1 semana antes do julgamento, recebi um telefonema inesperado. A voz do outro lado da linha era familiar, mas o tom suplicante era novo. Por favor, preciso falar com você, implorou Fabrícia. É urgente. Concordei em encontrá-la no café próximo ao apartamento. Nos meses desde nosso encontro na delegacia, Fabrícia havia se mudado para a casa de acolhimento que recomendei, iniciado terapia e começado o processo legal para garantir o reconhecimento da paternidade de seu filho ainda não nascido. Janaína havia assumido seu caso, como prometi, e mantinha-me informada sobre os progressos. Quando entrei no café, Fabrícia já me esperava. Sua gravidez agora em estágio avançado. Seu rosto, anteriormente maquiado com perfeição para agradar Augusto, mostrava-se natural.
com olheiras que denunciavam noites mal dormidas. Recebi uma visita ontem, disse ela, assim que me sentei. Um homem que se apresentou como advogado de Iracema. Minha postura imediatamente se alterou, entrando no modo alerta que desenvolvera ao longo dos meses de confronto com a família Vasconcelos. O que ele queria? Ofereceu dinheiro, respondeu Fabrícia, sua voz trêmula. Muito dinheiro, para que eu negue que o bebê é de Augusto e, principalmente, para que eu testemunhe contra você no julgamento. Contra mim? Como? Ele quer que eu diga que você sabia de tudo desde o início, que era cúmplice nos esquemas de fraude, mas que planejou essa vingança quando descobriu sobre nós. Querem pintar você como uma esposa traída movida pelo ciúme, não como uma denunciante legítima. Assimilei a informação, não completamente surpresa pela tática. Era típico de Iracema, atacar a credibilidade da testemunha principal, desviar o foco dos crimes reais, transformar tudo em um drama familiar mesquinho. O que você respondeu? Perguntei, estudando seu rosto em busca de qualquer sinal de hesitação. Fabrícia ergueu o queixo, um gesto de dignidade que nunca havia demonstrado nas poucas vezes em que nos encontramos durante meu casamento. Disse que ele poderia informar a senhora Vasconcelos que nem todo mundo tem um preço e que meu filho merece crescer sabendo que sua mãe escolheu a verdade, mesmo quando a mentira seria mais lucrativa. Senti uma onda inesperada de respeito por aquela mulher que, meses atrás, eu considerava apenas uma peça descartável no jogo de manipulação de Augusto. Obrigada por me contar, disse sinceramente, e por fazer essa escolha. Não fiz por você, admitiu com franqueza. Fiz por mim, por meu filho. Cansei de ser usada e definida pelos homens ao meu redor. Antes de nos despedirmos, Fabrícia hesitou, como se debatendo internamente sobre compartilhar algo mais. Ele costumava falar sobre você, revelou finalmente. Augusto, quando estávamos sozinhos, não era apenas desprezo ou raiva, como com outras pessoas que desafiavam ele. Era medo. Acho que você foi a única pessoa que ele realmente temeu. Aquela revelação acompanhou-me nos dias que antecederam o julgamento. Medo. Não ódio, não raiva, medo. Porque diferente dos outros que ele manipulava e controlava, eu havia conseguido ver através das camadas de mentiras. E isso, para alguém como Augusto, era a maior ameaça imaginável. Finalmente, o dia do julgamento chegou. O Fórum da Justiça no centro de Curitiba estava cercado por jornalistas e curiosos. O caso Vasconcelos havia se tornado um símbolo na cidade. Um lembrete de que mesmo os poderosos, eventualmente, enfrentam as consequências de seus atos. Conforme prometido a Olívia, ocupei um lugar na primeira fileira. Janaína sentou-se ao meu lado, sua pasta organizada contendo cada documento que poderíamos precisar. Do outro lado do corredor, notei alguns dos idosos que haviam sido vítimas dos esquemas de investimento fraudulentos, seus rostos marcando uma mistura de ansiedade e esperança por justiça. Quando os oficiais trouxeram Augusto e Iracema para o tribunal, senti um aperto no peito. Meu ex-marido, outrora a personificação da confiança e poder, parecia menor, envelhecido pelos meses na prisão. Seu terno caro havia sido substituído pelo uniforme padronizado do sistema prisional. Iracema, por outro lado, mantinha a postura orgulhosa, quase desafiadora, embora seus olhos revelassem um cansaço que a maquiagem cuidadosa não conseguia esconder. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Augusto desviou primeiro, incapaz de sustentar o contato visual. Iracema, porém, fixou-me com um olhar de ódio tão puro e concentrado que quase podia senti-lo fisicamente. O julgamento durou 2 semanas extenuantes. Cada dia trazia novas revelações, mais profundas e perturbadoras que as anteriores. Documentos comprovando fraudes que se estendiam por mais de 1 década. Testemunhos de funcionários que foram ameaçados para permanecerem em silêncio. Perícias confirmando o envenenamento gradual de Leonardo. Meu depoimento ocupou um dia inteiro. Sob o olhar atento do juiz e do júri, relatei cada detalhe de minha descoberta gradual dos crimes. Cada passo da investigação paralela que conduzi com a ajuda de Janaína e Danilo. Descrevi o tapa público, a humilhação,
as ameaças veladas, os planos de eliminação encontrados no computador de Augusto. O advogado de defesa, um dos mais caros do país, tentou de todas as formas desacreditar meu testemunho. Insinuou que eu havia planejado tudo desde o início como vingança pela infidelidade de Augusto. Sugeriu que eu tinha conhecimento das fraudes e só as denunciei quando me senti pessoalmente ameaçada. Questionou minha sanidade, minha competência profissional, meu caráter. Permaneci inabalável. Anos analisando mentes criminosas me prepararam para aquele momento. Reconheci cada tática, previ cada manobra, respondi com uma clareza e precisão que deixaram o júri visivelmente impressionado. O momento mais impactante veio quando Olivia subiu ao banco das testemunhas. Com uma dignidade serena, relatou não apenas o que sabia sobre os crimes financeiros, mas também revelou a verdade sobre sua origem, a manipulação psicológica que sofrera por décadas, as ameaças que recebera de Iracema quando começou a questionar inconsistências em sua história familiar. Vi o rosto de Iracema contorcer-se em fúria enquanto Olivia falava. Era a exposição final, a confirmação pública de que a matriarca perfeita da família Vasconcelos era, na verdade, uma assassina que eliminara o marido para impedi-lo de revelar sua mentira mais preciosa. O último dia do julgamento chegou com uma atmosfera de expectativa palpável. A sala estava lotada, cada assento ocupado, pessoas em pé nas laterais. O juiz pediu silêncio absoluto antes da leitura do veredito. No caso do Estado contra Augusto Vasconcelos e Iracema Vasconcelos, o júri chegou a um veredicto unânime, anunciou o juiz, culpados de todas as acusações. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Vi Augusto curvar-se ligeiramente, como se o peso das palavras o tivesse atingido fisicamente. Iracema permaneceu ereta, sua expressão uma máscara de indiferença que só fracassou quando o juiz prosseguiu para a sentença. Augusto Vasconcelos, este tribunal o condena a 25 anos de reclusão pelos crimes de estelionato, formação de quadrilha, sonegação fiscal, corrupção ativa, tentativa de homicídio qualificado e coautoria em homicídio qualificado. Iracema Vasconcelos, este tribunal a condena à prisão perpétua pelo homicídio qualificado de Leonardo Vasconcelos, além de 20 anos pelos demais crimes comprovados. Quando os oficiais se aproximaram para conduzi-los de volta à detenção, Iracema finalmente quebrou. Seu olhar encontrou o meu uma última vez, não mais cheio de ódio, mas de uma derrota tão completa que quase senti compaixão. Augusto, por sua vez, murmurou algo que apenas eu, na primeira fileira, pude ouvir. Você venceu. Não respondi. Não havia necessidade. Não se tratava de vencer ou perder, mas de justiça. De verdade, de liberdade. Saímos do tribunal sob uma chuva fina, típica de Curitiba. Jornalistas tentaram me cercar para declarações, mas Janaína habilmente abriu caminho até o carro que nos esperava. Acabou? Disse ela quando estávamos finalmente sozinhas, afastando-nos do fórum. Não, respondi observando a cidade pela janela. Está apenas começando. 3 dias após o veredicto, recebi um convite inesperado. O grupo de investidores idosos que haviam sido vítimas do esquema Vasconcelos estava organizando um encontro na vinícola, agora oficialmente transferida para a cooperativa de funcionários, e desejavam minha presença. Hesitei inicialmente. Aquele lugar guardava memórias que preferia deixar para trás, mas compreendi que talvez este fosse um passo necessário, revisitar o cenário não mais como vítima, mas como parte de um processo coletivo de cura. A Vinícola Vasconcelos, agora renomeada como Cooperativa Novo Amanhecer, havia passado por uma transformação. As paredes de pedra continuavam as mesmas, mas o ambiente era completamente diferente, mais acolhedor, mais autêntico, livre da opressão que antes permeava cada espaço. Fui recebida com aplausos emocionados pelo grupo de idosos e funcionários reunidos no pátio central. Antônio Riso, o mais idoso dos investidores, um senhor de 84 anos que quase perdera tudo o que economizara em décadas de trabalho como marceneiro, tomou minhas mãos entre as suas calejadas. O que você fez por nós não tem preço, disse ele, emoção transparecendo em sua voz com sotaque italiano.
Não apenas recuperamos nosso dinheiro, recuperamos nossa dignidade. A cooperativa havia implementado um modelo de gestão transparente e participativa. Parte dos lucros era direcionada a um fundo de amparo a vítimas de golpes financeiros. Outra parte financiava uma escola profissionalizante em enologia para jovens de baixa renda da região. Caminhando pelos vinhedos ao entardecer, acompanhada por Olívia, que viera especialmente para o encontro, senti uma paz que não experimentava há muito tempo. Você já pensou em como tudo mudou em apenas um ano? Perguntou ela, contemplando as fileiras de videiras que se estendiam até o horizonte. Como um único momento, aquele tapa desencadeou uma transformação tão completa em tantas vidas. Refleti sobre sua pergunta. O tapa não fora o início, mas o catalisador. A gota final que transbordou um copo que vinha sendo preenchido lentamente por anos de abusos, mentiras e manipulação. Acho que estávamos todos presos em ciclos que pareciam impossíveis de quebrar. Respondi. Às vezes precisamos de um choque, algo tão inegável que nos força a enxergar a verdade que estávamos evitando. Olívia assentiu, seu olhar fixo nas montanhas distantes. Marta me disse algo semelhante ontem, que às vezes precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. O sol começava a se pôr, banhando os vinhedos com uma luz dourada. Pensei em todas as pessoas cujas vidas haviam se entrelaçado com a minha nesta jornada. Danilo, com sua determinação incansável. Janaína, com sua lealdade inabalável. Olívia, encontrando sua verdadeira identidade. Fabrícia, redefinindo seu valor além dos homens que tentaram usá-la. Os investidores idosos, recuperando não apenas seu dinheiro, mas sua confiança. Os funcionários da vinícola, transformando um legado de corrupção em um projeto de esperança. E eu mesma, a psicóloga forense que passou anos estudando criminosos apenas para se ver presa em seu próprio caso de estudo. A mulher que sobreviveu não apenas à violência física, mas ao sistemático desmantelamento de sua autoconfiança, de sua identidade. Sabe o que é mais irônico? Comentei para Olívia enquanto caminhávamos de volta para a celebração. Quando Augusto me deu aquele tapa e disse para eu ser como a mãe dele, ele nunca imaginou que eu realmente aprenderia algo com Iracema. O que você aprendeu com ela? Perguntou Olívia curiosa. A ser implacável na busca pela verdade, respondi. A diferença é que ela usava essa determinação para proteger mentiras, enquanto eu a usei para expô-las. Ao retornarmos ao pátio, agora iluminado por pequenas luzes decorativas, encontramos a celebração em pleno andamento. Música suave, risos, conversas animadas, um ambiente que contrastava dramaticamente com a última vez que estive ali, na noite do aniversário de casamento. Aceitei uma taça do espumante produzido pela cooperativa, erguendo-a em um brinde silencioso à jornada percorrida, ao futuro que finalmente poderia construir em meus próprios termos. A marca da mão de Augusto em meu rosto havia desaparecido há muito tempo, mas a transformação que ela desencadeou permaneceria para sempre, não como uma cicatriz, mas como um lembrete do poder de uma mulher que recusou-se a permanecer silenciada. Naquele dia fatídico do meu aniversário de casamento, jamais poderia imaginar que um ato de violência se transformaria no ponto de virada da minha vida. Quando Augusto me humilhou na frente de 100 convidados, dando-me um tapa no rosto e dizendo seja igual à minha mãe, sua esposa inútil, ele acreditava estar me colocando em meu lugar. Mal sabia que estava, na verdade, despertando em mim uma força que nem eu mesma conhecia. Ao longo desses 5 relatos, compartilhei com vocês a jornada de uma mulher que transformou dor em propósito, humilhação em determinação. Meu nome é Renata Fontes e, aos 36 anos, como psicóloga forense, aprendi a usar meu conhecimento profissional não apenas para analisar criminosos, mas para desmantelar o império de mentiras, corrupção e violência que sustentava meu próprio casamento. Vocês me acompanharam desde o momento do tapa até a sentença final que colocou Augusto e Iracema Vasconcelos atrás das grades. Viram como, ao invés de fugir ou me curvar, decidi investigar, como descobri as fraudes financeiras, os investidores idosos enganados, o envenenamento do meu sogro,
o relacionamento extraconjugal, os documentos comprometedores e, mais chocante, o plano de me eliminar permanentemente. Testemunharam a improvável aliança com minha cunhada Olívia, que descobriu ser filha biológica de Leonardo com sua amante Marta. Um segredo que Iracema matou para proteger. Conheceram Janaína, minha amiga advogada que nunca duvidou de mim, e Danilo, o investigador incansável que ajudou a reunir as provas necessárias para derrubar o Império Vasconcelos. Viram como planejamos meticulosamente o confronto final. Uma falsa reconciliação que coincidiria com o lançamento da campanha política de Augusto. Como usei aquele palco, o mesmo onde fui humilhada, para expor publicamente todos os crimes diante das mesmas pessoas que testemunharam minha vergonha. A operação policial, as prisões, as evidências irrefutáveis. Acompanharam o longo processo judicial, os depoimentos emocionantes, as tentativas desesperadas de Augusto e Iracema de me desacreditar. E, finalmente, o veredito unânime de culpados, com sentenças que garantiriam que eles nunca mais pudessem manipular, ameaçar ou prejudicar ninguém. Mas essa história nunca foi apenas sobre vingança. Foi sobre justiça, sobre transformação, sobre quebrar ciclos de abuso que se perpetuavam por gerações, sobre dar voz àqueles que foram silenciados, sobre reconectar uma mãe com a filha que lhe foi tirada, sobre converter um império baseado em mentiras em uma cooperativa que agora beneficia a comunidade. Hoje, enquanto observo a cooperativa Novo Amanhecer prosperar nos antigos terrenos da Vinícola Vasconcelos, penso em como as palavras de Augusto se voltaram contra ele. Ele me mandou ser como a mãe dele, implacável, determinada, capaz de tudo para proteger o que considera importante. A diferença fundamental é que Iracema usou essas qualidades para defender mentiras, enquanto eu as usei para expor a verdade. O apartamento no centro histórico de Curitiba, que inicialmente era meu refúgio, tornou-se um centro de acolhimento e apoio para outras mulheres que vivem situações semelhantes. Junto com Janaína, ofereço orientação jurídica e psicológica para quem busca escapar de relacionamentos abusivos. Olívia encontrou sua verdadeira identidade e agora constrói um relacionamento genuíno com sua mãe biológica. Até mesmo Fabrícia, a ex-amante de Augusto, encontrou forças para recusar o suborno e escolher a verdade, dando ao filho a chance de crescer longe da toxicidade dos Vasconcelos. Se você está assistindo a este vídeo e se identifica com qualquer parte da minha história, saiba que não está sozinha, que existe um caminho de saída, mesmo quando tudo parece impossível, que você tem mais força do que imagina, que merece respeito, dignidade e amor genuíno. Olhando para trás, vejo que aquele tapa não me definiu como vítima, me redefiniu como sobrevivente, como lutadora, como agente de mudança não apenas da minha própria vida, mas das vidas de todos que foram afetados pelos crimes dos Vasconcelos. A marca da mão dele em meu rosto desapareceu em poucos dias, mas a transformação que desencadeou permanecerá para sempre. Não como uma cicatriz de vergonha, mas como um lembrete do momento exato em que decidi retomar o controle da minha narrativa. Essa é a mensagem que quero deixar para vocês que me acompanharam até aqui. Às vezes, o pior momento da sua vida pode ser o catalisador para a maior transformação. Às vezes, é preciso perder tudo para descobrir quem você realmente é. Às vezes, aquilo que parece ser seu fim pode ser apenas o seu verdadeiro começo. Se esta história tocou você de alguma forma, gostaria de pedir que se inscreva aqui no canal Vingança do Dia. Temos muitas outras histórias reais de superação, coragem e transformação que podem inspirar ou ajudar você ou alguém que você ama. Deixe nos comentários o que mais tocou você nessa jornada que compartilhei. Foi a descoberta das fraudes? O confronto final na vinícola? A revelação sobre Olívia ser filha de Marta? A condenação de Augusto e Iracema? Seus comentários me ajudam a entender quais aspectos dessas histórias mais ressoam com vocês e como posso continuar trazendo conteúdos relevantes. Ative também o sininho para ser notificado dos novos vídeos que publicamos diariamente. Temos histórias de diversos tipos de superação, não apenas relacionadas a relacionamentos abusivos,
mas a todas as formas de injustiça que foram confrontadas com coragem e determinação. Confesso que dá muito trabalho pesquisar, entrevistar e produzir cada um desses vídeos. Por isso, se você puder, considere contribuir com qualquer valor no Valeu Demais, a forma de doação que temos disponível neste canal. Sua contribuição ajuda diretamente a cobrir os custos de produção e me permite continuar dedicando tempo integral a trazer essas histórias importantes para vocês todos os dias. Sempre que você contribui no Valeu Demais, está diretamente apoiando não apenas este canal, mas também o projeto Reconstrução que mencionei, que oferece apoio psicológico e jurídico a mulheres em situação de vulnerabilidade. Parte das contribuições que recebemos aqui é direcionada para esse trabalho de acolhimento. Para os novos inscritos, aproveitem para explorar nosso acervo de vídeos anteriores. Temos histórias de todos os tipos, desde pessoas que enfrentaram sistemas corruptos, até quem superou traições familiares, injustiças no trabalho, golpes financeiros e muito mais. Cada narrativa traz uma perspectiva única sobre como transformar dores em força e propósito. Me contem também nas redes sociais do canal o que gostariam de ver nos próximos vídeos. Que tipos de histórias mais ressoam com vocês? Que temas gostariam que abordássemos? Este espaço existe para ser uma comunidade de apoio, inspiração e transformação. Agradeço imensamente por terem me acompanhado até aqui, por terem ouvido minha história com respeito e atenção, por fazerem parte dessa jornada de cura e justiça. Cada visualização, cada comentário, cada inscrição é uma forma de dizer que histórias como a minha importam, que a verdade importa, que a justiça importa. Até o próximo vídeo, onde trarei mais uma história de alguém que, assim como eu, recusou-se a permanecer em silêncio diante da injustiça. Alguém que transformou sua dor em poder. Alguém que, quando tentaram apagá-la, decidiu brilhar ainda mais forte.